Meninas, sejam muito bem-vindas. Faz muito tempo que eu tô desenvolvendo esse projeto e eu tô muito feliz hoje em estar colocando ele em ação, em prática. Esse projeto eu já tô idealizando, tô conversando com as minhas amigas, tô convidando uma ou outra para fazer, que é esse bate-papo, o bate-papo delas. Então eu quero que vocês se sintam à vontade para escutar, a gente conversar com vocês, porque nada mais é do que um bate-papo entre amigas sobre temas da maternidade, casamento, relacionamento, carreira, saúde. Vamos falar muito sobre saúde também. Então, assim, todos os temas que faz parte do nosso universo. Eu tô muito feliz de estar colocando esse projeto em ação e sejam todas muito bem-vindas. Meninas, não tinha como começar melhor! É assim, gente, tenham amigas para fazer o projeto da gente sair do papel, deixar de ser sonho, né? Eu acredito assim, amigas que acreditam na gente, porque senão vocês não estariam aqui, né? Eu ia falar, o que a Michelle tá inventando, o que ela tá fazendo? Que tem a mesma sintonia, né? Sintonia, e que acreditam e confiam na gente, sim, né? Então, sejam muito bem-vindas. Eu tô muito feliz de começar o projeto com vocês duas, que são minhas amigas pessoais da vida, né? E eu preciso que vocês comecem se apresentando. Começa com você, Gra. Começo. Pode ser? Bom, é um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Graciela. Dificilmente tem alguma coisa que a Michelle me pede que eu não faço. Acho que ela consegue contar os nãos que eu disse pra ela nessa vida. Meu nome é Graciela, sou educadora física, especialista em pilates, em treinamento funcional. Meu foco é trabalhar com mulheres e mulheres da vida real, né? Mulheres reais que têm dificuldade em se adaptar ao exercício. É aquela que fala assim, eu tô indo na força do ódio. É aquela. Acho que é isso, uma apresentação. A Gra também pra é resumir, mãe. Também sou mãe, sou casada, mãe. A Manu tá com? Vai fazer 7 anos agora em janeiro. O que mais? É isso, né? Malhando como nunca, te acompanhando como sempre, Ela é muito companheirinha, né? Já tá dando aula, já. 10 anos ela vai estar na expertise já, Manu. PhD. Bom, muito prazer estar aqui. Eu tô muito feliz com esse convite. Foi como a Gra falou, não tem como falar não pra Michelle. E eu saí de casa falando assim pro Pedro, olha, eu tô indo gravar um podcast. Ué, não tava afastada? Não, é pra Michelle. Então assim, não tem como falar não, nunca me afastaria disso. E também eu amo. Obrigada pela confiança, pela amizade, e é muito legal porque mesmo por trás das câmeras, né, Gra e Mi, a gente conversa e a gente sempre tá na mesma vibe. Ou é a vibe de muito trabalho, ou é a vibe de relaxar, ou é a vibe dos filhos. A gente tem uma ligação muito forte. Essa energia, né? Que conecta. Impressionante. E mesmo se a gente tá falando sobre, na hora que a gente se encontra e a gente começa a falar, a gente fala, que engraçado, eu tô nesse mood também. A gente a nossa tô vivendo isso, né? As energias, elas vão se ajustando. Sim, e é isso. Sim. Por isso que as pessoas se atraem, né? As pessoas que parecem, né? O pessoal fala muito do oposto, né? Que os opostos atraem. E a gente não acredita nisso, né? Porque nós não acreditamos nisso. A gente se alinha muito com pessoas parecidas como a gente. Então, muito obrigada por me convidar. Eu que agradeço. Eu acho que a gente precisa começar esse bate-papo falando justamente sobre como que a gente equilibra carreira, maternidade, saúde. Existe a perfeição para tudo? Não. Né? Não equilibra. Ou o equilíbrio não equilibrar. O equilíbrio não equilibrar. Mas vocês já assistiram aquele filme Comer, Rezar e Amar, onde o monge fala pra ela no final. Ela falou assim, eu tava nervosa, tava apaixonada, namorando, e eu não consigo meditar. Ele falou justamente isso, que o equilíbrio é também não ter equilíbrio, sair do equilíbrio. Também faz parte disso, né? E achei muito interessante, porque ela não tava na semana de meditar, porque ela só tava namorando, e de repente falou assim, é isso. Então, acho que não tem equilíbrio mesmo. Ou essa rotação, né? Às vezes a gente tá 100% em uma coisa e na outra, e depois a gente precisa ajustar. Eu acredito no movimento.
Não só por ser profissional do movimento, mas eu acredito no movimento. Porque assim, eu não tô dizendo de você estar treinando todo dia. Isso também seria muito bom. Do movimento da vida. Isso foi uma Mas indireta. eu acredito naquilo de você estar sempre atenta. Não tá dando certo, ok. Não tá legal ali, ok, troca, muda, vai para outro. É tanto as relações humanas, né? Falando em profissionais, né? De relação profissional, você precisa desse movimento, de pessoas, de amigas. De projetos. De projetos, de ideias, de enfim, ideias. porque é o que você falou no começo, às vezes a gente tá andando no mesmo, mas chega uma hora que você precisa dar uma ré É. e ela não. Então, e aí dá uma desequilibrada no relacionamento. E isso é em casa, com o marido, com o filho, é com as amigas, é com o ambiente profissional. Então, E eu acho que nessa situação, concordo muito com o movimento. É o movimento da vida, se a gente parar e pensar, né? E nessa situação, é muito importante a gente estar conectado muito com nós mesmas. Porque tudo que é para acontecer vai fluindo, vai acontecendo. Não é difícil, né? Então, assim, eu tenho... É quase um mantra isso. Eu falo, se tá fluindo é porque é para ser. Começou, deu um negócio... Nós tínhamos uma viagem o ano passado, uma semana antes de fechar, do primeiro lockdown, que nós não imaginávamos que isso fosse acontecer. Jamais. Uma super viagem de trabalho entre amigas. Foi mesmo. E de todas eu que era pra fora, né? Era pra Nós íamos pra Madrid. É. E eu era a mais agitada do grupo, né? E quando Sempre. deu o lockdown e parou, todo mundo ficava muito preocupada comigo. Falava assim, meu Deus, a Michelle tá sentindo muito. E eu tava assim já. Maravilhosa. E eu já estava assim, ó. Falei, gente, é isso. Se não deu certo, é porque não foi. E eu até enxergo que se fosse, ia ser pior. Então, melhor. Aconteceu exatamente o que tinha que acontecer. Se adapta, né? Acho que você tem uma facilidade muito grande de se adaptar. E é aquilo, né? O que se dá melhor na vida é aquele... Não é o mais inteligente, é aquele que melhor se adapta. Treinando resiliência, né? A gente não eu acho que é um Mudou a treinamento rota, né? Mudou a rota. E ela muda, né? Ela muda tudo. Nossa, porque é isso, a se eu vida for tá pegar em meus movimento. planos de um ano atrás, eu já mudei de 1, 2, e a gente vai voltando, falando, as coisas vão mudando. Da virada do ano. Se você pegar tudo que você escreveu, que nós temos o hábito de no último dia do ano, a gente escreve, faz um balanço, né? Um balanço do que aconteceu e do a gente que a gente mentaliza o que a gente quer para aquele próximo ano. Um exercício maravilhoso. É. E daí a gente pegar esse conteúdo e olhar muito diferente. O que a gente queria já mudou. Então é essa vida em movimento, né? Muda, porque a gente tem sinais o tempo todo. Você sabe muito bem, o corpo fala com a gente, né? Então a gente tem que... Eu, pelo menos, não dei ouvido muito tempo pro corpo, que já vinha dando sinais de para. E eu simplesmente ignorei o meu corpo. E isso não é legal, né? A gente tem que parar e falar o que ele tá falando. Eu acho que o maior ensinamento que ficou pra mim disso é saber ouvir e respeitar. Porque eu até ouvi, mas eu não respeitei o que eu tava... a mensagem que eu tava recebendo, né? Então vamos desacelerar. Peraí, então vamos contextualizar e vamos já entrar nesse assunto aí de parar, quando ouvir parar. o corpo por quê, né? E primeiro de estar 100% em sintonia consigo, né? Para conseguir ouvir os sinais, tanto do próprio corpo como desse mundão que a gente tá aí. Sim. Então a Marcela agora, fala aí você tá parada desde quando, o que aconteceu? Pois é, eu parei de trabalhar hoje deve fazer uns 20 e poucos dias, que eu estou 100% offline. A Má trabalha com a internet, né? Eu nem me apresentei, né? Mas então, eu sou influenciadora digital. Eu sou influenciadora digital há 13 anos. E antes mesmo do Instagram, eu já trabalhava com a internet. E desde então, num ritmo muito acelerado. E essa minha parada agora, nesses 13 anos, eu tive, acho que umas 2 vezes essa pausa, que foi a primeira vez quando a minha irmã ficou doente, daí eu parei tudo. Mas isso faz muitos anos, faz uns 7 anos, eu acho. E depois de 3 meses voltei, e a segunda vez eu não me lembro o motivo. Não lembro. Foi no final de ano. Acho que foi um balanço de final de ano. Eu não me lembro qual foi o outro motivo.
Porque eu adoro o que eu faço, né? Eu faço com muito prazer, só que eu me empolgo. E eu vou fazendo, e a gente é muito ativa, ideias nunca faltam, e a gente vai fazendo e atendendo a todo mundo. E acabou que eu tive daí, tenho, né? Não sei se tenho, como é que fala, mas a síndrome de burnout, que é o esgotamento pela exaustão mesmo. Esgotamento total. Né? Então por isso que eu parei 100%, agora eu tô voltando com os postzinhos, mas ainda nada comercial, sempre ontem passeamos, fui a convite, e então aproveitamos o dia ontem, mas assim, nada de trabalho. Espero que mês que vem eu volte, e não tenho certeza ainda se vou voltar, eu ainda tô bem tranquila em respeitar mesmo esse meu momento. Tá na reflexão. Tô. Acompanhe. Porque eu sei que igual não vou voltar. Vai ter que ser em outro formato. Vai ter que ser. Eu quero que seja. Eu nem quero que voltar da mesma forma. Eu não tava vivendo, né? Nesses últimos dias, esses últimos 20 dias eu vivi. Eu fui mãe de todas as formas, sabe? 100%. E isso é muito bom, né? Fazia muitos anos que eu não sentia o que eu senti esses últimos 20 dias. Então, nem quero que volte a ser como antes. Mas parar jamais também. Tem o equilíbrio. Tem o equilíbrio. Não é nem do jeito que tá, nem do jeito que tava. Mas vai equilibrar. Ô, Gra, eu quero então que você conte também um pouquinho de como que foi seu momento do ano passado para esse. Faz parte. Tinha falado, né? Ai. Então, eu não parei por opção, me pararam. Eu fui parada. E aí, quando eu fui parada, como o mundo inteiro, eu acredito, né, que passou por isso, foram momentos, assim, de Você tá sofrimento. falando ali, só pra contextualizar, ali no lockdown. No foi início da pandemia, 2 anos atrás, porque a né? sua Já atividade foi uma das que mais ficaram. Foi. A que mais sofreu impacto, eu acho. Uma das, né? Muita gente sofreu, mas foi uma a que demorou mais dentro do lockdown para voltar às atividades e com muita restrição. Foi. Então era bem difícil trabalhar. Era bem difícil trabalhar, verdade. E lá no início, eu já tive uma mentalidade de super proteção. Eu sempre fui muito aventureira, sempre fui aquela pessoa que queria escalar a montanha, que queria pular de paraquedas. Eu sonhava. Quando eu tinha uns 15 anos... agora viu. Que a gente fala com as mãos, assim, né? Eu me lembro, assim, quando eu estava na faixa etária de uns 15 anos, eu olhava aquela propaganda do exército, gente. Eu queria me inscrever pra ir pro exército. Eu vi aquele avião, o povo pulando de paraquedas, eu queria ir pra lá. O grau da aventura, gente, não é... Se fosse, um grau se elevado. A gente tivesse o acesso à tecnologia que a gente tem hoje, eu estaria no exército. Pulando de paraquedas. Que bom que você tá aqui. Bom que não tinha então, eu era esse perfil. Então, no início do lockdown, que houve comigo? Primeiro eu entrei em pânico, né? Falei, e agora? E aí a minha atividade foi aquele, né? Eu falei assim, tá. Depois de muita terapia, de muita conversa familiar e tudo, eu cheguei à conclusão seguinte. Eu falei assim, olha, então eu vou encerrar as atividades e a hora que, né? A gente não tem hora, né? Porque você tinha um espaço físico, eu tinha né? espaço, eu tinha um estúdio, um espaço físico, onde eu atendia pessoalmente as pessoas. E durante 12 anos, eu tive esses espaços, né? Foram mais que um e endereços diferentes. E aí, eu falei assim, eu vou guardar todos os meus equipamentos. Ainda estão guardados, mas... Ai, gente. Só estão guardados. Aí, eu falei, quando a gente tiver um futuro, né, em relação a isso, eu decido o que eu faço. Mas as terapias foram muitas. Eu tava brincando aqui antes da Marcela chegar, que eu já nem tô desacelerando, já tô dando ré, gente. Esse efeito manada em que tá todo mundo entrando tem me assustado bastante. Eu tive oportunidade de escolha, de decisão, né, pela família, pela filha. E foram muitos momentos reflexivos, assim. Eu acho que eu aprendi aquilo que você falou antes eu me identifiquei de uma forma um pouquinho diferente. Você foi
receber um instinto relacionado à sua saúde, né? Sim. Eu já, como trabalho com a saúde, eu também trabalhava muito em horários malucos e tal, mas eu conseguia, como eu estava sempre relacionada com a saúde, eu conseguia, né? Porque você tem a dificuldade lá da mulher real, de parar para se alimentar, de ter o horário certo e tal. Isso. Então, assim, eu tinha a ausência ali do lar, né? Eu sentia muita reflexo na minha filha da minha ausência. Então, isso me cobrava muito. E acho que foi mais ou menos isso. Eu tive a oportunidade, não no reflexo da minha saúde, mas eu percebi, eu aprendi a silenciar, a me silenciar e a prestar mais atenção, não só no que eu preciso. Porque a partir do momento que eu tenho uma família, é o que eu penso pra minha família, tá, meninas? A partir do momento que eu decidi estar ali, eu acho que Construir o meu... essa família? O meu, eu não que eu tenha, não é isso, que eu tenho que deixar de lado os meus sonhos, não é isso. Mas um dos meus maiores sonhos estava ali, ali. Eu ia falar isso agora. É o meu Acontece maior... que o sonho agora é isso. É esse. Antes o meu era o que eu mais... A gente tem uma amiga em comum, a Vivian. Ela vai ver esse vídeo, vai rir, que ela tira sarro em mim até hoje, que ela fala assim, a vida inteira ela tira sarro, gente. Eu falo, gente, ela sempre me falou isso, eu nunca me toquei, eu não sei o que eu tava correndo atrás do que, né? Ela falava assim, a Gra, desde que eu conheço ela sonha em casar e ter filho. É verdade. E aí, esses momentos de silêncio, eu falei, gente, de silenciar. A Mi brincava comigo que eu tava no meu retiro espiritual. E realmente. Continua no retiro, é nossa amiga zen budista. Tô muito feliz no meu retiro espiritual e tô aprendendo cada vez mais com esse silêncio, não só de ruído, de barulho, de música, de pessoas. São esses ruídos, na verdade, né? São os ruídos que estão aqui. Porque eu estar no efeito da manada, eu gasto uma energia que me atrapalha no que eu estou querendo conduzir para minha vida, né? E quando eu tô nesse silêncio, eu consigo prestar atenção no que realmente é importante. Então, o ruído do outro deixa de atrapalhar um pouco. E o silêncio tem energia. A energia, muito forte, você estar comigo tem energia e o meu silêncio também tem energia. Então, quando eu aprendi isso nesses meus dias de retiro espiritual. Eu só posso dizer que eu tô muito feliz com essa ré aí. É isso, é o movimento da vida, né? De repente, essa ré é aquele famoso 2 passos pra trás. Pra passo depois. Pra trás pra dar 2 pra frente. Até pra dar amplitude nisso. no que a gente tá enxergando. Porque quando eu tô aqui, eu tô muito aqui, eu não consigo olhar mais nada, eu fico muito aqui. Então, muitas vezes a gente precisa vir pra cá pra olhar o todo. Vale ressaltar, gente, né? Que eu não parei de trabalhar. Sim, né? Eu tava até esquecendo aqui. Verdade. Eu mudei a minha forma de trabalhar, eu continuo trabalhando, eu me reinventei na minha profissão através da tecnologia. É uma coisa que eu faço o bem pra mim e faço o bem pro outro e ainda dou conta da minha estrutura, de administrar a minha empresa, que é a minha casa. Então, isso foi assim... Fantástico. Sabe assim, os fogos de artifício do final do ano? Você fala assim, mas é muito dessa nova vida, do que aconteceu o ano passado, né? Das pessoas terem que se reinventar, entende? Então, muitas pessoas nas suas atividades tiveram que se reinventar, inventar um novo normal. Então, e isso na vida das pessoas, porque as pessoas também não estão indo mais nos espaços para fazer o treinamento. Agora elas fazem treinamento online. Você não precisa sair da sua casa para você movimentar seu corpo, buscar saúde. E isso otimiza tempo, né? Dinheiro. Sim, outra coisa que aconteceu nesse processo, olha que interessante, meninas. No início eu dava aulas longas, né? Então eu queria reproduzir o que a gente tinha no estúdio na aula. E não aí, tinha entendido o mood ainda. E aí, porque foi aquela, né? A gente vai reproduzir o que tá no físico, a gente, né, começa a assimilar do físico pro virtual. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu não precisava de tanto tempo
E também as pessoas não têm mais esse tempo, né? Então, assim, eu tô na ré, mas a maioria tá acelerada, tá a 300 por hora, né? Então, quem é que eu tenho que atingir essas pessoas? Porque essas pessoas precisam Treinar em meia hora. de soluções, né? Sim. Então, eu diminuí de 40, 50 para 20, 30 minutos diariamente. Porque hoje E funcionou mais. você Muito, vai na eu padaria, aderi, na quadra de trás, você desce de carro. Você não vai mais a pé. As pessoas perderam o hábito de se movimentar para qualquer coisa que seja, né? Então, assim, e daí foi outra mudança, mais uma mudança. 20 minutinhos, né? E as pessoas Correr. não perdem o resultado, impressionantemente. O exercício Mas o que físico tem essa... Qualidade, Para né? fazer 1 hora, muitas vezes elas não conseguiam se encaixar. Isso. Então era muito difícil deixar o trabalho, deixar a família, Aí deixar os você filhos. entra naquele raciocínio, né? Não É melhor vou, não vai 20 funcionar. minutos por dia Exatamente. ou nada, nunca. E dentro de 1 hora Exatamente. também não é 1 hora seguida. Isso. Isso para, tem os Sim, intervalos sim. e também se perde Tem muito todo- tempo. É porque daí o né? 20 você consegue ter mais Fazer mais constância. intensidade, E aí que tá o X da intensidade, questão. né? E manter, né? Manter o hoje, o amanhã, o depois. É a o depois, o constância. depois. A tal da constância que eu É. sempre falo, né? Eu não tive essa percepção, porque pra mim a pandemia foi totalmente o oposto. Pro meu trabalho foi o auge dele, né? Porque Então, foi tudo pro Eu nunca online. tive Todo mundo pra lá. tantos clientes, eu Aham. nunca tive tanta procura em todos os É anos. porque quem não tava no online teve Foi que pro foi entrar, pra né? lá. online, foi aprender. Eu entrei com os cursos, né, pra ajudar as pessoas para que pudessem vender pelo Instagram. Então eu só aumentei a quantidade. Agora, por fim, entrei com o e-commerce. Então eu só acelerei cada vez mais. Em nenhum Você momento, continuou, mesmo dentro do Chegou nos lockdown, 300 quilômetros. eu show ou mais. E passei. E é engraçado que quando a gente tá dentro dessa velocidade, a gente não entende, não percebe. O Pedro Não. me falava, eu falava, imagina, eu tô aqui assistindo filme, só que eu tava assistindo filme aqui trabalhando, e assim, vendo filme, falando com ele e trabalhando. A gente não percebe, a gente não se dá conta, é muito difícil a gente olhar e falar, não, eu tô acelerado. Eu achava que 5 minutos conversando eu já tava no auge. E não é assim. E não né? conseguia estar presente no momento. Não nunca. estava presente Tava toda hora. Nunca estava presente. E não só com ele, mas no trabalho também. Porque Sim. a qualidade cai muito. Cai muito. O raciocínio rápido muito. cai. A memória cai. Você acredita, você passa a acreditar que tomar o café, beber água e falar ao mesmo tempo é uma solução. E não Exato. é. Que você tá Exatamente. otimizando. E não é. E não é. Não é. Eu É a tomava mesma café da manhã coisa. aqui, ó. E conversando e trabalhando. É a mesma coisa quando eu escuto as pessoas falando assim, com maior orgulho. Não, eu durmo só 4 horas por noite, tá Aham. suficiente. Eu falo, vai ficar suficiente por Até enquanto. Daqui a quando? pouquinho, o corpo vai reclamar. A memória depende de sono, controle de peso depende do sono, controle do eixo ali de fome, saciedade, depende de um sono, né, reparador, um bom descanso. Então, fadiga, concentração, foco, tudo depende de uma boa noite de sono. E esse negócio que foi Treinar, vendido precisa ter e foi um vendido sono de para a qualidade. gente. Com certeza, se você não dormiu bem, no outro dia seu treino não vai render. E foi vendido essa ideia pra gente, né? Da mulher workaholic. De Ai, é fazer. demais e tem que fazer, Mas e vocês dormir pouco. Só foi Vocês aumentando assistiram? as responsabilidades. As funções, né? E As assim, funções. Pra quê? Vocês assistiram a minissérie agora, a Madame C.J. Walker? É a do... Ah, Do do cabelo. produto do É, cabelo, produto cabelo. Foi no maravilhoso. começo. Maravilhoso. E daí você olha pra trás, ela morreu jovem, era 50 e poucos anos, construiu um império, e eu no final fiquei, pra quê? Espera aqui. Que ela deixou muita coisa. E ela perdeu o casamento, apesar de eu ter admiração, O bem mais precioso, a admiração né? minha Acabou. pelo trabalho Por dela. ela, E assim, o que ela me ensinou no filme como empreendedora é algo assim, totalmente à entendeu? frente do tempo dela. Totalmente à frente, Surreal, assim, mulheres que eu amo de paixão, mas ao mesmo tempo ela abdicou da vida dela em família, ela quase não estava presente com a filha, ela não conseguia entender, e o marido que ela era apaixonada, e ele também por ela, e eles se perderam no meio disso, No porque meio a do vida caminho. dela era o trabalho. Então ela queria conquistar o sonho, eu acho isso muito válido.
Mas até que ponto, né? Porque a gente custo trabalha... de quê? A custo de quê? Exato. A custo Porque a de gente quê? trabalha pra Porque ter se conforto. tá te custando algo que tem muito Que é valor pra você, precioso. será que, Ah, né? Essa minissérie me trouxe muita reflexão, porque por essa pergunta do a que custo, e também porque a gente trabalha para ter o quê? Então é para ter um conforto, para ter uma liberdade, e de repente nesses 400 por hora que eu tô, eu Você perdi minha perde liberdade, tudo. eu perdi tudo. E nem o conforto que eu não consigo usufruir. E mais grave, você perdeu a saúde. E sem Saúde, saúde, o crescimento a gente das não minhas faz filhas. nada. É muito né? mais que Não, saúde. gente, não é que ela perdeu a saúde e tá sem saúde. Não. Não é isso. É que a Eu falei e saúde fiquei não pensando. É algo, Pontual só. Pontual, qualidade da saúde naquele momento. Posso estar claro. saudável Eu agora mandava e semana mensagem que pra vem. ela, Mi, eu tô inchada, Mi, eu não tô dormindo, né? Várias vezes. E eu inchada o tempo todo. Nem tava com a alimentação errada. Não tava. Tirei o açúcar e nada de desinchar e nada de emagrecer, porque eu também não tava dormindo. Né? E não tava comendo pra isso, mas tava totalmente desregulado tudo. Então, pra quê, né? Pra quê? E eu vejo muitas mulheres falando que gostariam de empreender. Eu fui empreender, eu fiquei muito feliz com isso. Mas a partir do momento que empreende, ao mesmo tempo vem aquele peso enorme nas costas. Fala, não, agora eu fiz, agora e agora. Então, e agora nada, igual você tá com seus equipamentos lá. Eu também tô com caixas e caixas de roupa e sapato guardado, maravilhoso. E aí eu fiquei, você acha, no começo que eu parei, eu fiquei desesperada. Calma, não sei o que vai ser. Vai descobrir seu novo formato, né? Porque, com tudo isso que aconteceu, que vem acontecendo, daí o meu é um pouquinho diferente. Eu acho que eu venho equilibrando há muito tempo, porque há muito tempo eu já tinha decidido que de manhã, sim, é meu tempo só para as minhas filhas. É verdade. E se de manhã eu vou acordar, eu vou fazer café da manhã com elas, eu vou caminhar com elas, eu vou fazer as minhas coisas com elas, vou fazer tarefa junto com a Rafa, né? Vou fazer as minhas coisas com elas. Eu já tomei outra decisão. Eu treino antes delas acordarem, porque eu não vou pegar um tempo que eu estabeleci que é delas para eu fazer coisas minhas. Olha só, cabeça de mãe, gente. É uma armadilha. Então eu acordo antes, eu treino antes, depois eu fico só com as minhas filhas. À tarde, eu trabalho, eu me dedico ao trabalho. Então, nós estamos hoje é uma quarta-feira à tarde, gravando. Então, tudo que eu vou fazer é à tarde. Final de semana, eu tô off, com a minha família. E tô off geral. Então, eu sou grata, assim, porque ao mesmo tempo que elas fazem bullying comigo, que eu sou muito acelerada. Sim. Ao mesmo tempo que eu sou muito, de fato, tenho muitas ideias. Eu sou muito criativa, né? Eu tenho esse negócio de desligar. Uma vez a Gra, a gente tava lá na chácara, não sei se você lembra, no momento zen budista dela, ela fica lá numa chácara, no retiro espiritual dela. E ela pegou e falou assim, sabe por que eu gosto de ficar com você? Na natureza, precisa. Sabe por que eu gosto de ficar com você? Porque a gente fica aqui, ó, não faz nada, não fala nada. E você não me dá inquietação. Porque é assim, porque quando eu tô lá, eu não fico você colocando, tá lá, né? realmente. E eu tô. Agora eu vou ficar aqui, vou tomar um sol, vou tomar 1 litro de café. É isso. Acabou. Não vou estar fazendo outra coisa. Falar da vida, falar Você fica dos inteira maridos, naquele dos momento, filhos. né? Inteiro naquele momento. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa. Atenção plena. Eu falo muito disso. Estar presente naquele momento. Estar inteira naquele momento. Entende? Se eu tô com as minhas filhas, eu procuro estar inteira com elas. Com meu esposo, inteira com ele. Com filhos não é muito... Essa parte a gente precisa equilibrar. Mas no meu trabalho, eu estou inteira no meu trabalho. Com as minhas amigas, inteira... Então Sim. é isso. Tá ali no momento presente. Então eu acredito... Talvez eu esteja olhando daqui, né? Da minha... Eu acredito que eu consegui achar esse equilíbrio, porque eu venho há alguns anos, né? E também tem os meus momentos. Meus momentos e meu momento... Tô maravilhosa, não vou fazer não nada. quero nada. Tem meu momento o quê? Lançando podcast. É verdade. E é isso, né? Ai, meu Deus. É verdade. E eu tava pensando, no vídeo que eu tava gravando em casa antes daqui, eu fico gravando e me pergunto, né? Mas será que isso tá servindo pra mim mesmo, né? Será que eu vou conseguir encontrar esse equilíbrio? Será que eu vou conseguir
será que eu fico com a loja? Será que eu vou continuar com a influência digital? Será tanto Pra onde eu vou caminhar? É muito louco, mas eu acho que a própria vida ela vai mostrando, né? Ontem mesmo chegou mais uma tantada de compras da loja e eu peguei e fui num evento à noite com a sandália. E assim, me pararam no meio do evento pra saber da sandália, sem eu fazer post, eu falei, eu preciso repensar o meu modo de trabalhar. Porque olha pra você ver, foi um negócio pessoal, que pouco não, que nada dependeu do Instagram. Então assim, essa escravidão do Instagram, ela tem que acabar. Ela tem que, não, na minha vida ela vai acabar. Então eu sei que eu vou trabalhar com as coisas que eu gosto, mas mais pessoalmente, mais com contato. E menos pessoas. Você sabe que eu nunca profissionalizei meu Instagram. Você sabe disso. Eu vou colocando coisas. Eu sou aleatória, gente. Eu sempre estou aleatória. Porque às vezes eu coloco um vídeo de ontem, hoje. Porque ontem, a hora que eu fiz o vídeo, eu não consegui colocar. Ou não queria. É normal, Porque assim, se estar ali no celular vai custar outro, né? Sim. Um desarranjo ali no meio da rotina familiar, eu não vou parar pra ficar ali. Então, isso foi uma decisão que eu tomei há tempos já também. E por isso eu nunca consegui profissionalizar rede social nenhuma. Porque o seu trabalho, ele é a educação física. Agora, o meu trabalho é ao mesmo tempo, Instagram. Eu tô ali dando oi de vez em quando, porque... Hoje é a nossa agenda, né? É a nossa agenda de contatos tá ali. Mas eu sempre me pego, assim, refletindo sobre isso. E eu já peguei outros... Eu consumo muito pouco Instagram hoje em dia. Muito pouco. Sabe, assim? Quando eu fico com saudade daqui pra frente. Quando eu fico com saudade de você, eu vou lá, dou umas olhadinhas, curto 1000 fotos ao mesmo tempo, mas eu não fico, eu já não acredito nisso, gente. Como que pode? Isso é pra quem? Pra adolescente que não tem o que fazer. Exatamente. Pra adolescente, gente, que tá vivendo no universo paralelo, que eles não têm responsabilidade. Deveria ter, né? Mas a nossa geração aí de adolescentes, né, tá ficando difícil justamente por essa tendência aí. O que eu fico observando muito é até que ponto as pessoas estão vivendo a própria vida e até que ponto elas estão querendo viver a vida do outro. A porque grama do vizinho. A pessoa acorda querendo já ver o que a outra fez ao acordar, o que tá vestindo, o que comprou, o que comeu, o que viajou, o que fez. Mas a gente não sabe a que custo. Tem muito isso. Eu já vivenciei muitas viagens com outras tristes, influenciadoras. Né? E muitas que eu pessoalmente olhava e quando eu vi pessoalmente... Admirava. Não, e nem questão de admiração, mas assim, de ver a realidade nas fotos e a realidade. Pessoal. E eu não acreditar, assim, sabe? Muitos casos, não foram um nem dois casos, de ser muito diferente a realidade do Instagram. Mas muito diferente, então é muito difícil. É uma novela mesmo, e mesmo assim, a gente se pega comparando... Eu tava pensando esses tempos atrás o quanto é injusto, eu como influenciadora, né? Olhar resultados de influenciadores que não têm filhos ou não são casados. Porque a demanda é outra. É muito diferente. Esse que você falou, não vou parar aquele negócio pra postar. Eu parei muitas vezes, e muitas. Eu vivi pra isso. E a gente fica escravo do negócio, porque é uma máquina, igual a gente tava falando antes de gravar. É uma máquina de números, que a gente nem sabe se esses números são reais. A gente não tem a menor ideia se é ou se não é. Não dá pra saber. Dá pra saber se você tem clientes... não tem controle, né? Não tem. Se você fica querendo se apegar... E assim, tem um dia... Exato, tem um dia que o aplicativo vai entregar, tem dia que não vai, tem dia que vai ele vai bugar e vai ficar desligado. Ai, adorei. Adorei o dia que isso aconteceu. Eu fiquei tão feliz naquele dia, mas enfim. Nossa, aquele dia foi mal. Enfim, a gente não tem controle nenhum. E o trabalho que a gente faz, ontem falamos muito isso no nosso encontro, a gente tem que entregar, a gente sempre entrega o melhor do nosso trabalho. E isso, o que o Instagram vai entregar, ou se as pessoas naquele dia vão assistir ou não depende de mim.
Não depende de mim, mas é uma escravidão que a gente fica ali. E aí, será que Mas vai dar precisa resultado? estar com bom autoconhecimento para Muito. entender esse Isso, ponto, né? Exatamente. Para não ter essa comparação. É. Porque a gente tá Mas- falando de Instagram, mas existe isso na vida Mas mesmo, né? vimos Das pessoas ontem- ficarem olhando a grama do vizinho e querer comparar com a sua. E Mas são ouvimos coisas completamente relatos ontem diferentes. de influenciadora que deixaram de ser contratada, fizeram um trabalho naquele Incrível. dia incrível, de qualidade, de câmera, Incrível. com profissional. E entregou o trabalho naquele dia. A audiência foi muito ruim. E nunca mais foi contratada. Entendeu? Então eu acho isso um desarranjo, assim, porque as pessoas ainda não muito entenderam injusto, pra né? que serve. Ela não pode ser reduzida àquele número daquele dia, porque aconteceu alguma coisa com o algoritmo, ou mesmo que as pessoas não entraram naquele dia, não desmerece o trabalho dela. Na Só que isso na verdade, cabeça o dos que eu influenciadores é uma guerra. É uma guerra, né? Na verdade, o que eu entendo, e daí você me corrige se eu estiver errada. Quando a pessoa vai contratar um influenciador, é pelo conteúdo que ele vai desenvolver. Exato. O influenciador não tem necessariamente a obrigação de vender. Não tem nenhuma obrigação de vender. Tô errada no meu Nenhuma. raciocínio? Influenciadora não é vendedora. Ele Tem até vai algumas dar, que vai são. representar a sua marca. E para exato. isso funcionar, eu imagino daqui do meu, que não tem nada a ver com influenciadora, que deveria haver uma conexão com a marca. Então, não é uma contratação. Tem que ser um trabalho de 6 trabalho meses. como qualquer outro Você tem de que publicidade. ser uma representante ali da marca. Você tem que estar vinculada. Porque Esse daí, é um caminho, né? associada, né? Pra essa Exato. mudança acontecer. Eu falo muito com os meus clientes, muitas que querem fazer um post. Eu falo, não adianta, não faça. Porque antigamente se falava muito, né? Melhor horário pra postar, melhor tem. dia, melhor não sei o quê, mas acabou. não. Mas Não falavam tem. com base em quê? Que? E até Os onde números- era e não era. Os números que o aplicativo oferecia, mas a gente não sabe, Até onde não é e dá não pra é. saber. Então, assim, eu sempre medi pelo resultado de venda do meu cliente. Sim. Então, assim, na minha opinião, influenciadora digital, ela tá ali para representar a sua marca, para comunicar para o mundo, para as pessoas, que aquela marca existe, como que ela funciona, aquele produto, aquela pessoa, Para comunicar para a audiência dela. aquele serviço, Para ela tá- apresentar para a audiência apresentar. dela. E, assim, no meu caso, eu posso falar por mim, que eu trabalho com marcas que eu consigo realmente utilizar. Sim. Aquilo, não Tem vou... que ter verdade. Eu não vou divulgar um curso que eu nunca fiz. Nunca divulguei um curso que eu nunca fiz. E não vou. Porque eu não tenho responsabilidade de influenciar, de comunicar um curso e eu não sei se vai ser bom. Então, a partir do momento, se eu vou também, nunca fiz, eu comunico aquilo. Quem quiser ir comigo, vamos ver como é que é. Tem que ter verdade. Então, tem dois lados isso. Porque um lado que todos os clientes que eu tenho, eu entro pra minha vida. Isso engloba marido, filhos. Então, meu trabalho é dentro da minha casa o tempo todo. Do meu banheiro, na minha cozinha, na minha lavanderia. Tudo engloba o meu trabalho. Então, isso é muito bom, porque traz verdade, porque são produtos que eu uso, minhas filhas usam, meu marido usa, e na comida, no almoço da minha mesa, Na sua mesa. na minha mesa tem o produto, então é verdade. Porém, eu não tenho vida fora O trabalho. o trabalho. Então, mas como tudo na Precisa vida, tem brincar, os dois lados, né? Então, equilibrar. eu ainda prefiro a forma de trabalhar conseguindo englobar na minha vida. Não, esse produto, esse serviço, ele entra na minha vida, ele Tem funciona mais verdade. pra mim. Eu acho que é a melhor forma de Transmitir. de transmitir é a forma que os meus seguidores entenderam e confiam no meu trabalho por isso, né? Eu gosto, assim. E existe também perfis de influenciadores que vendem. Que claramente vendem sem problema nenhum. Porque não é um problema também. Então aí vai do seguidor saber se vai. Perfil da Perfil, influencer, que é o que você falou, que de uma solteira pra uma casada já muda muito. Se tem filho, não tem mais filho. nova, mais, né? Então, assim, e depende muito também, Má, eu vejo assim, pelo que eu penso pra minha vida. Eu acho assim que tudo depende muito de como você escolheu viver. E de como quem à sua volta aceita isso. Porque, né, teu marido teve que aceitar isso, Teve. né? E eu lembro que foi um processo, você comentou e tal.
E não é fácil, né? Você Não, impor uma exposição assim quando o outro não, né? A minha família é muito reservada, então assim, eu tenho muita dificuldade em mostrar as coisas assim que tá ao meu redor. E depois que começou a pandemia, ficou mais difícil ainda, porque eu tô ali em casa, então eu quase nunca tô sozinha, então eu acabei entrando num pensamento assim, gente, isso tem que mudar, tá errado. Eu não sei se eu fiquei tão fora e fiquei cega, daí vocês vão me falar, porque eu não vejo um caminho certo da maneira como essas coisas estão indo. Eu ia perguntar agora. E vocês imaginam, visualizam o que pro futuro? Nessa comunicação, nessa... né? Porque olha só, nós conversamos com várias mulheres ontem. E assim, algumas parando com o isso trabalho. Tem que ser discutido. Muitas parando o trabalho, com pessoas muitas insatisfeitas. Várias sem nem tem filho. Então imagina, a gente fala assim, porque dá um nível a mais no hard ali. A gente viu profissionais parando de trabalhar com a internet. Eu não vejo um futuro sem internet, não vejo como acabar, mas eu vejo como conciliando. Quando eu comecei a pensar como é que eu vou voltar, então a primeira decisão foi de que não seria só Instagram. Então assim, eu vou acrescentar outros canais para que os ovos não fiquem numa cesta só. Então assim, eu vou diversificar e para não me sentir escravizada como tá. Por outro lado, eu conversei ontem com a Paula Merlo, a diretora criativa da Vogue, e a gente conversando sobre a exaustão do trabalho, ela se sente tanto quanto tanto quanto esse cansaço, porém, ela nem pega no celular, ela não trabalha, ela não depende do trabalho dela celular, do Instagram para nada. O trabalho dela é totalmente físico, totalmente a revista impressa. Então assim, aí eu cheguei à conclusão, então o meu estresse não é pelo Instagram, é pelo trabalho. Pelo formato. É pelo formato que eu criei. Que se eu trabalhasse com a internet ou se eu trabalhasse dentro de um escritório de advocacia, você a quantidade nessa velocidade que eu criei pra mim, eu estaria na mesma velocidade. Mas por quê? Como eu vejo, a internet acelerou, porque o que você produziu semana passada traz uma cobrança mais, o mundo né? O que você produziu ontem, amanhã ninguém lembra mais. Então a exaustão, eu acredito que vem disso, sem dúvida, independente da mídia, né? Se vídeos, né, para YouTube, porque é informação full time, né? Podcast, videocast, eu acho que é um caminho bem, assim, é um processo que precisa ser modificado, assim, eu não vejo outra maneira. Eu acredito que a exaustão, ela tende a piorar, a exigência tende a piorar. O que eu penso... nessa questão de acelerar e você não ter controle, né? Você faz um trabalho lindo com profissionais maravilhosos, como a Mi tá fazendo aqui hoje, e aí aquilo vai pra internet e... Mas isso é uma armadilha muito grande, porque a gente posta hoje, demorou horas pra gente gravar, pra editar, pra colocar no ar, passou 5 minutos, já foi. Então eu não quero cair. Eu acho que entrou-se muito no conceito de muita quantidade, muita quantidade, o que não é. A gente leu aquele livro que fala, quanto mais quantidade, você vai... você aprimora o seu trabalho. Mas você melhora a técnica, você desenvolve a técnica. Exato, mas não tem limite. Não precisa ser tudo de uma vez só. Exato. Entende? Quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Já fica a dica, no 10º videocast eu vou estar bem melhor do que na apresentação do primeiro. Eu também. Eu também. Meu primeiro, mas é isso. Eu acho que a quantidade... menos stories, por exemplo, mas com mais peso cada um deles. Então, assim, muitas coisas que eu faria aleatória, que o público adora, de bobagens, com certeza não... Tem um livro ótimo pra indicar. Tem um livro ótimo pra indicar sobre isso. É minha frase da vida. Vamos terminar dando dica de livro. Com certeza. Essencialismo é o nome do livro. Ele é incrível e ele fala bem disso. A gente precisa ter muito claro o que a gente quer. A gente precisa ter muito claro qual que é o nosso propósito, né? Ou se tem ou se não tem propósito. Mas a gente precisa ter claro, pelo menos, o que a gente quer.
E essencial, toda né, vez isso. que for chegando as informações, os convites, a gente precisa parar 2 segundos e perguntar se aquilo faz sentido com o que você está procurando. Esses dias eu recebi um super convite, comecei para dar aula em pós-graduação. Gente, eu ia ter que ficar horas preparando aula para gravar, para fazer, né? E daí eu comecei a me perguntar, mas por que eu quero fazer isso? Ah, porque é um desafio, é uma coisa diferente. Vocês me conhecem, adoro um desafio, adoro uma coisa diferente. Mas eu fiquei, mas onde vai me levar? A custo de quê? O que eu ia ter que abrir mão de coisas que faz mais sentido eu fazer agora? Então eu fui lá e falei um não. E não teve dor daí nesse não, porque não ali naquele momento, ali naquele momento eu precisava olhar para o que eu de fato tô sonhando em fazer. O que eu tô querendo realizar agora? Quais são os meus planos a curto, médio e longo prazo? Isso tem sentido? Vai no movimento que eu quero? Vai contra o movimento? Eu mesmo vou buscar um movimento que vai contra? Não. Entende? Porque eu acho que nessa questão da independência da mulher, do nosso desenvolvimento, a gente vem, né, disso. As nossas mães foram mães ainda das nossas gerações, não vou ficar falando na cidade, mas que eram mães até que não trabalhavam, depois que começaram a trabalhar. Então a gente tinha muito isso de bora estudar, bora ser independente, consegue cuidar de casa, filho, trabalhar, tarara, e é só, né? E só. Então a gente foi aprendendo muito a falar sim, vou fazer, eu dou conta, eu sou essa mulher, eu dou conta. Não. Faz sentido eu aceitar isso, eu fazer isso, eu ir para esse caminho? E daí a gente volta no que eu falei lá no começo, que é assim, a gente precisa estar conectado com a gente mesmo. Tá conectado com o que o nosso corpo fala, com o que a nossa saúde tá falando, com o que a gente quer. Como a maneira, como a sua família quer viver. Com as suas escolhas. A gente precisa estar conectado. Qual é o estilo de vida que você olhar vai e levar? lembrar quais são os seus Porque sonhos, o que você quer. Tá Senão você se perde. Perdida, o tempo vai passando, né? E vai te levando distante do que você eu nem quer. percebi, né? Tava acontecendo isso, eu não prestei atenção. E te deixa distante do que você quer. Não, e é tão maluco que eu contei para as meninas ontem. Na última semana que eu trabalhei, até antes do dia que eu surtei, eu não lembro de nada. Gente, ela não surtou e quebrou a casa. Ela só o surto é tipo assim, ó, pirei, não quero mais. Saiu da internet. Só esse surto não é Deixa eu surto. explicar. Vai, né? Não sabe Vai, quem tá pessoal. assistindo. Mas eu não lembro de nada. Não lembro o que se passou. A memória, assim, foi... Teve um bloqueio ali. Teve um bloqueio. Então, assim, o que adiantou? Eu trabalhei que nem uma louca e a produção... será que foi? Não foi. Mas é um qualidade, com mecanismo de certeza, defesa né? do próprio cérebro, né? Eu vou bloquear aqui. Falando do consumidor, tô fazendo uma reflexão aqui. Olha lá, nossa amiga zen budista. Momento zen budista. Vamos. Assim, das minhas alunas mesmo, porque a gente interage bastante, a gente tem grupo de WhatsApp, converso muito com elas pelo WhatsApp e tal. É engraçado esse negócio que a internet traz. Eu tenho uma aluna que eu não tive nem oportunidade de conhecer pessoalmente e a pessoa tá muito próxima a mim. Isso é mágico, Muito, né? Essa mágico, parte é mágica. É mágico. E eu consigo fazer leitura delas pelo vídeo. Que coisa. Porque na minha aula só eu falo, né? Então a gente tem que render em 20 minutos, né? Então eu preciso deixar todo mundo bloqueado e só eu falo. E olha que engraçado. Senão eu não dou aula. Hoje mesmo eu tinha preparado uma aula e eu fiz uma leitura, uma percepção assim de física pelo corpo, pela fisionomia, né? Pela face, pelo rosto. E mudei toda a aula, porque eu falei, gente, se eu fizer a aula que eu preparei, elas vão ficar pior do que elas já estão. Que coisa. E é engraçado, Má, que isso que você falou da diretora da Vogue, você falou de uma mulher, né? E isso não é só com esse perfil de mulher.
a mulher da vida real, da rotina, que sai de manhã, assim. vai pro trabalho, que tem um trabalho sentada no computador, né? É a mesma coisa. Todas as pessoas estão, porque é o consumidor do que você tá nutrindo na internet, né? Sim, então, sim. assim, do lado de cá temos 2 mulheres produtoras de conteúdo. Sim. Do lado de lá, nós temos as pessoas que estão consumindo esse conteúdo. E eu acredito muito que essas pessoas estão muito perdidas no consumo desse conteúdo. Isso eu vejo como um problema muito grande. A gente que tem filho pequeno, a minha eu falo que tem dia que ela vira adolescente. Eu falo assim, gente, eu fico pensando como vai ser quando ela realmente for uma adolescente. O que isso vai causar na vida deles? Porque pra gente, nós estamos na fase da mudança, né? Essa A transição, gente tá a gente tá ali no passando meio. pela transição. A gente consegue elaborar ainda, né? A gente tá Saber consegue a diferença. raciocinar. E a vai gente muito. ainda tá- E eu sempre fico muito atenta na responsabilidade de quem comunica, né? Uhum. Então, Você sempre hoje a falou gente isso, tá né? aqui. De muitos anos. Eu falo isso É há muito muitos anos. tempo. Então, quando eu venho aqui, a primeira coisa, eu faço uma oração para Deus mesmo, peço para que Ele me guie, porque eu não quero gerar nenhuma inquietude, nenhum desconforto. Se eu tô aqui hoje tendo essa conversa com vocês, é para que a gente consiga ajudar quem tá lá do outro lado, não é para, né? Não é esse o sentido. Então, ter muito cuidado. Isso nas nossas vidas, né? Não, e esse sentimento de incompetência que a exaustão do trabalho traz, quando eu comentei com a Paula sobre isso, e ela falou, eu também sinto isso. Eu falei, meu Deus, se a diretora criativa da Vogue sente, eu tenho licença poética pra sentir também. Porque imagina só. Mas é isso, Então, quando a gente assim, vem aqui falar sobre isso, a gente também sai de um pedestal que as pessoas colocam exato. quando Todas nós assiste temos. 15 segundos no Instagram. Aquilo ali não é a vida. não. Aquilo ali é uma fração. Se você somar todos os stories do dia, não dá nem 5 minutos. Imagina um dia que tem 24 horas, né? Então, fica já essa reflexão que eu já vou finalizar nosso videocast. Eu falaria que horas. Vocês vão voltar, né, meu bem? Com certeza. E já fica justamente essa reflexão de que nem tudo que a gente vê muitas vezes a gente fantasia, a gente idealiza. Às vezes até mas a gente não sabe a que custa aquela coisa. Até que ponto. O que a pessoa tá perdendo. Então pra fica poder... essa análise. Vamos parar e analisar, vamos nos conectar com nós mesmas, sentir o movimento. A energia do silêncio. Saibam silenciar, é muito importante silenciar, é um momento de silenciar e escutar a si próprio, estar conectado com os seus desejos, as suas vontades, para não se perder ali no meio do caminho. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu Adorei. amei começar esse projeto com vocês duas. Também. E elas vão voltar, viu, gente? Com certeza vamos. É verdade. Então, terapia aqui por uma hora. Que delícia. E esperem que vai ter muito papo delas. Beijo. Obrigada.